Olá, alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar aí, né, matéria de matemática, como vocês estão aí estudando ao decorrer das semanas, tá certo? E aí, estão empolgados para a aula de hoje? Sim, né? Tomara que estejam mesmo. E a aula de hoje vai ser sobre sistema de numeração decimal. É um assunto assim um pouquinho complicado, mas a gente vai descomplicar hoje para vocês, tá certo? Quero ver aí todo mundo sabendo, todo mundo aí empolgado, tá certo? Para poder começar a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos aí pegar o nosso material de hoje, que é o caderno, o lápis aí e a borracha, que eu acho que vocês já estão com eles aí no ponto, para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, fica ligadinho aí, atenção para a nossa aula de hoje, tá certo? Então, nossa aula de hoje, ela consiste em ler e escrever os números até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e papel do zero, utilizando um ábaco, QVL e material dourado. Então, nós vamos utilizar aí 3 fórmulas de se ver o sistema de numeração decimal. Como já foi falado em outras aulas anteriores pelos professores de vocês, o sistema de numeração decimal nada mais é que o nosso sistema, né, indo-arábico, que foi surgido, né, há muito tempo atrás, que foi levado para a gente poder ter os nossos números, né, isso como a gente vê hoje, que são muito importantes na nossa vida. Vocês já pensaram aí como é que seria a nossa vida sem ter número? Como é que a gente ia acordar? Porque tem que ter a hora do relógio, tem que ter número, né? Como é que a gente ia saber quanto é que ia pagar numa coisa? Tem que ter o número, né não? E várias outras coisas, não é isso? Então, os números acompanham a nossa vida sempre. Então, para a gente poder compreender melhor algumas partes e como construir esses números, tá? Fiquem ligados na aula de hoje, que é para vocês estarem aprendendo essa parte, tá bom? Então, vamos lá. O sistema de numeração decimal, né, como eu falei para vocês, os símbolos matemáticos utilizados para representar os números no sistema de numeração decimal são chamados de algarismos, que são os números primordiais para poder fazer todos os números. Então, todos os números surgiram desses 10 números que estão aí na frente que vocês estão vendo, que é o quê? Que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas, que são o que a gente vai estudar hoje, que são as unidades, dezenas e centenas. Vamos saber o que é isso, né? Porque alguns eu acho que não devem estar sabendo, mas tem muitos que já sabem. Vamos só revisar. Mas, ó, para a gente construir todos os números que a gente conhece, a gente utiliza sempre esses números aí. Vamos tomar como exemplo aqui, ó. Vou escrever um número para vocês aqui. Vamos lá, vou tomar como exemplo 358, né? Tem esse número aqui. Ele não é composto por todos os números que estão aqui, ó. Ele tem o 8, tem o 5 e tem o 3, ó. Então, sempre o número é composto por eles, tá? Todos os números que a gente conhece são compostos por esses 9 números aí, tá bom? Então, eles que são responsáveis aí por fazer nossos números aí, tá? Podemos usar eles sozinhos, né, no primeiro momento, e depois vamos juntando cada número para formar novos números, tá certo? Então, os algarismos, né, que são nossa matéria-prima primordial, são esses, tá certo? Então, muita atenção. Esses algarismos são chamados de indo-arábicos, como eu falei para vocês, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Então, na história, os hindus e os árabes criaram nossos números que a gente tem hoje. Eles são chamados indo-arábicos, que foram os hindus e os árabes que fizeram esses números, tá bom? Então, não perguntarem, vocês já estão sabendo aí, certo? Dessa curiosidade, tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro, né, dos nossos passos para poder formar os nossos números, que ele, né, essa parte aqui chamada de QVL, né, que no caso a sigla QVL se chama quadro valor de lugar. Como assim? Ele é um quadro, né, como vocês estão vendo aí, um quadrozinho, que indica o valor, né, de lugar. Como assim?
Cada número, ele tem um valor dependendo do lugar que ele esteja. Como eu falei para vocês, nós temos os algarismos e eles são juntados e eles têm lugares, né, próprios para se ficar. Nós vamos ver aqui quais são esses lugares, né? E nós vamos ver aqui quais são essas partes. O quadro é como se eu tivesse, né, numa escola. Cada lugar tem um aluno para poder sentar, não é isso? Muitas vezes a professora pega, deixa o lugar lá certinho para poder sentar, não é? Então aqui tem uma ordem, que são os números, né, que vão ser colocados nesta ordem. Sempre tem que seguir esta ordem. E essa ordem, ela é dada pelo quê? Ela é dada pela o quê? Pela primeira ordem, que é a nossa ordem das unidades, tá? Que são os números, os algarismos de 0 a 9, certo? A dezena, né? Que são nos números a partir de 9 até o numeral 99, não é isso? E as centenas, que é até 999. Então, essa daí é a ordem de colocar os valores dentro do quadro valor de lugar, certo? Vamos ver aí que ele também tem uma classe. Uma classe quer dizer o quê? Que é dessa ordem que tem, eles têm uma classe que é o quê? Que é a junção de todas essas ordens, né? No caso, essas três primeiras ordens, elas pertencem à classe das unidades. Por quê? Porque nós utilizamos unidades para poder fazer todas essas ordens. Então, unidade quer dizer de 1 em 1. Dezenas, de 10 em 10, o nome já diz. E centenas, de 100 em 100. Então, é colocado os valores aqui de 10 em 10, de 1 em 1, de 100 em 100. Tá certo? Então, de 1 em 1 na unidade, de 10 em 10 na dezena e de 100 em 100 na centena. Certinho? Beleza? Então, a gente vai colocar e transmitir esses valores dentro deste QVL, tá certo? Que é do quadro valor de lugar. Porque, por exemplo, mais na frente eu vou explicar para vocês que um número ele pode ter vários valores dependendo da casa que eles estiverem, né? Da ordem que eles estiverem, tá bom? Então, fica ligado aí. Nós temos agora o sistema de numeração decimal a partir do ábaco. O ábaco é esse instrumento, tá certo? Que define, tá bom? Que define também, né, como o QVL, aonde eu vou colocar o número. Por exemplo, nós temos aqui um Uzinho embaixo, que é a nomenclatura de unidade, tá? Aí nós temos o D, que é a nomenclatura de dezena, e o C, que é a nomenclatura de centena, só que está abreviado aí, tá bom? Então, o que acontece? A cada unidade colocada, vocês vão colocar, né, uma barra dessa na unidade, tá? A cada dezena, uma barra de dezena. E a cada centena, uma barra de centena, assim formando o número, tá? A gente vai ver o número que está em centena, o número que está em dezena e o número que está em unidade, tá bom? E assim a gente vai formar o nosso número através, né, do ábaco, tá bom? Que é um instrumento também muito importante para a gente visualizar aí, né, os nossos números e saber em que ordem ele está, né, e qual o número é, para a gente poder mais na frente escrever ele por extenso. E no caso, por extenso, acho que todo mundo já sabe, é escrever a nomenclatura dele completa, como ele se lê, tá bom? Deu para entender direitinho? Então esse é o nosso ábaco, tá certo? Ele é muito utilizado, a gente vai utilizar ele mais à frente, tá bom? Para poder fazer aí, né, essa relação, tá bom? E nós temos também o material dourado, acho que esse aqui é mais conhecido por vocês, a professora sempre leva para a sala, né, para vocês verem direitinho. Ele é um material muito utilizado, muito importante, várias questões são feitas por ele, né? É um material muito importante, ele tem uma nomenclatura, assim, uma simbologia própria, não é isso? Por exemplo, a unidade, ela é formada por um quadrado, não é isso? Um cubozinho, né? No caso, sendo 1. Já 10 é formado por uma barra. Por que uma barra? Porque é a junção de 10
cubinhos desse, ó. Cada pedacinho, né, é uma unidade, juntou 10 unidades, forma uma barra que é chamada de barra, né, no caso, que forma 10. E 10 barras dessas juntas, né, juntando uma do lado da outra, vai formar uma placa, que essa placa aí vale 100 unidades. Então, a gente vai recapitular. Nas unidades ficam a parte dos cubinhos, não é isso? Nas dezenas ficam a parte das barrinhas. E nas centenas ficam a parte das placas. Então, a cada placa eu tenho uma centena, a cada barra eu tenho uma dezena e a cada cubinho eu tenho uma unidade para se formar o número que a gente quer, tá bom? Então, lembrem muito bem dessa parte, tá certo? Para vocês aí não se equivocarem na hora da aula, tá bom? Então, recapitulando, unidade, ela tem um cubinho, né? Vai ser formada por cubinhos, dezena por barrinhas e centena por placas, tá bom? E aí nós temos o valor posicional. Como é que seria isso? O valor posicional, gente, ele é formado, né, o valor do número de acordo com a sua posição no QVL, no quadro valor de lugar, ou no QVL, ou no material, ou também no ábaco, que dá pra gente fazer, porque é um QVL já colocando aí as partes. Então, assim, nós temos aqui, né, a unidade, dezena, a centena. Sempre vindo da direita para a esquerda, do menor para o maior. Por quê? Para formar o número, a gente forma do menor para o maior, que vocês vão ver aí mais na frente. Valor posicional quer dizer o quê? Quer dizer que é o valor na posição que o número está. Eu não falei para vocês que os algarismos não são só de 0 a 9? Então, quando eu tenho um número numa posição diferente, o valor dele já muda. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 5 na unidade, a unidade a gente faz só de 1 em 1, né? Então, ó, se eu tenho 5, 1, então 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou de 1 em 1 como fosse a contagem normal. Então, aqui ele vai valer os mesmos 5, né? Se o 5 já tiver na dezena, que no caso na dezena é de 10 em 10, né? Eu vou contar agora de 10 em 10. Se ele está na dezena, ele é de 10 em 10. Então, vamos lá. Eu tenho 5, né? 5 dezenas. Então, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, eu vou ter o número 50. Vocês viram aí? Que na unidade eu tenho, se ele tiver na unidade, ele tem um 5. Se eu tiver na dezena, ele já é 50. Então, a ordem que ele estiver vai depender, né? A posição, né? Que é a ordem que ele está, vai mudar o valor dele. Tá certo? O algarismo continua o mesmo, mas o valor vai mudar porque ele vai estar em uma ordem diferente. E se ele tiver na centena, né? O 5, mesmo 5. Se ele tiver na centena, é de 100 em 100 que a gente conta. Ele vai valer o quê? Se é de 100 em 100, então vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500. Então, ele vai valer 500, não é isso? Então, se ele tiver na centena, ele vale 500. Se ele tiver na dezena, ele vale 50. E se ele tiver na unidade, ele vale 5. Vocês entenderam aí? Então, o valor posicional é o número de acordo com a posição dele no QVL. Cada ordem que ele estiver diferente, o valor dele muda. Porque as ordens que a gente vai estudar são essas 3 por enquanto. Tem mais ordens. Mas, na unidade, eu vou contar o número de 1 em 1, contar normal. Na dezena, eu vou contar ele de 10 em 10. E na centena, de 100 em 100. Então, a partir do momento que ele estiver em uma posição diferente, o número dele, né, vai mudar. O valor dele vai mudar. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Então, agora nós vamos ver aí o papel do zero. O zero é um número muito, muito, muito importante. Vocês já pensaram aí, se não existisse um zero na vida de vocês?
Aí muitos aí já estão dizendo, professor, seria muito era bom, porque eu nunca ia tirar 0 numa prova. Mas também tu não ia tirar 10, e aí como é que faz? Só ia tirar até 9. Não é não? Então o 0 ele é muito importante. Por quê? Porque ele pode agregar valor, né, aumentar o valor de alguma coisa, como pode também diminuir, dependendo da posição que ele estiver, tá bom? Então o 0, né, ele tem algumas posições. No caso, ele pode estar na unidade, para zerar a unidade e dar um valor de qualquer dezena, né? Porque no caso aqui, ó, eu não tenho nenhuma unidade, tenho uma dezena, se eu juntar os dois valores, eu vou ter que número aí? Beleza, eu vou ter o número 40. Então eu vou ter o número 40 certo. Só que, se esse 0 aqui, né? Eu tiver aqui, ó, o 0 desse lado, eu vou ter o número 40? Beleza, eu não vou ter o número 40. Porque, ó, a unidade, né, vai estar o número 4 e na dezena eu vou estar com o número 0. Então, se eu não tenho nenhuma dezena e só tenho unidade, eu vou ter agora o número 4 e não 40. Viram aí a importância do 0? Se eu mudar ele de posição, o número também muda, tá? O número não vai ser o mesmo sem o 0. Nós temos que utilizar o 0 para ter números exatos, não é não? Então, o 0 é muito importante porque a posição dele, né, e o papel dele é de deixar o número maior ou menor. E dizer também que na casa, na ordem, né, eu não vou ter nenhum número. Eu posso também utilizar essa daqui, ó. Por exemplo, 1, 0, 3. O 0 aqui é importante? Sim, não é isso? Porque senão, como é que existiria a casa das dezenas se eu não tivesse 0? Ia ser só centena e unidade. Aí seria 13. Não tem 13, né? Então, o número aí é 103 por conta do 0. Então, o 0, gente, é muito importante. A posição dele também é muito importante em relação a isso. Então, fiquem atentos na hora de poder fazer, né, a leitura, na hora de escrever o número, tá bom? Então, se ele tiver entre um e outro, ou se ele for... E como assim? E como dizem, se você já viram aquele ditado, você é um 0 à esquerda. 0 à esquerda é quando ele está à nossa esquerda e ele não vale nada, tá? Não vai valer nada. Agora, se ele estiver à nossa direita, várias vezes ele vai valer alguma coisa, tá bom? Que ele vai formar com outro número para poder ter um valor, tá? Então, agora nós vamos para a nossa leitura e escrita dos números, tá? Então, assim, sempre quando vamos ler o número, a sequência de leitura é da esquerda para a direita. Então, quando a gente lê o número, a gente lê da frente para trás, tá? E quando nós vamos escrever, quando vamos colocar o número lá no QVL, escrever ele na numeração mesmo, né? Sempre quando vamos escrever o número, a escrita é da direita para a esquerda. Então, nós escrevemos o número de trás para frente, da unidade para centena, no caso, não é isso? Então, sempre indo da ordem menor para a ordem maior, tá certo? Para a gente não se perder. Então, quando a gente vai escrever por extenso, né? Escrever o número como se lê, a gente escreve que da esquerda para a direita. E quando a gente vai escrever o número numeral mesmo, a gente escreve da direita para a esquerda, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos aqui aos exemplos. Eu coloquei o número aqui, ele está escrito, nós vamos colocar dentro do QVL. Eu não disse que sempre a escrita é do menor para o maior, então vamos lá. Da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda. Então vamos lá. Primeiro aqui, né? A primeira é a unidade, depois vem a dezena e depois vem a centena. Agora vamos colocar dentro lá do quadro, da direita para a esquerda. Então vamos lá. Primeiro é a unidade. Quantas unidades ele tem? Uma unidade, não é isso? Quantas dezenas ele tem? 2 dezenas, não é não? E quantas centenas ele tem? 3 centenas. Então vamos lá. Agora nós vamos escrever o número lá embaixo, né?
escrever ele lá embaixo. Vamos lá. Nós vamos o quê? Da esquerda para a direita. Para escrever o número, nós vamos aqui, né, não? Então, vamos lá. Centena é, se eu tenho 100, né, 200, 300. Então, primeiro aqui, 300. A dezena eu tenho aqui 2, então 10, 10 em 10. 10, 20, então 320. E a unidade é de 1 em 1, 321. Então, no caso aí eu tenho 321. Deu para entender direitinho? Da direita para a esquerda a gente escreve o número, né? E quando a gente vai escrever por extenso, da esquerda para a direita, sempre olhando cada casinha para a gente não se perder. Centena, de 100 em 100. Dezena, de 10 em 10. Unidade, de 1 em 1, do jeito que a gente faz normal, tá bom? E aí, pegaram direitinho? Deu para entender? Vamos lá. Agora aqui nós temos aqui um ábaco, não é isso? Estão vendo aí o ábacozinho? Como eu falei para vocês, o número é tirado dele de acordo com as unidades e de acordo com as dezenas. Ele tem aqui, ó, dezena e unidade em cima. Então, vamos lá. Ó, aqui na unidade tem quantos? Tem 1, né? 2. Então, ele tem 2 unidades. E aqui tem quantas dezenas? 1, 2 também. Então, ele tem 2 dezenas. Formou este número aqui, né? Então, nós viemos o quê? Da direita para a esquerda para formar um número, não é isso? E agora vamos ler como esse número, né, é escrito. Então, vamos lá. A gente vai ler da onde? Da esquerda para a direita. Na dezena, 10, 20. E a unidade, 1, 2, né? 2. Então, 22. Então, no caso aí, nós temos 22. Não é isso? O número 22. Através do ábaco, como eu ensinei para vocês, cada plaquinha dessa corresponde a unidade de dezena, para a gente poder ler e escrever o número. Viram como fica mais fácil? Viram como é tranquilo? Agora nós temos aqui o nosso, né? O nosso aí, material dourado, né? Então, vamos lá. Na unidade ele tem o quê? 4, perfeito, né? 1, 2, 3, 4. Na dezena ele tem quantos? 3, né? Porque unidade, cubinho, barrinha, dezena, placa, centena, não é isso? E na centena ele tem quantas placas? Tem 2, né? Então, sempre da direita para a esquerda para escrever o número. E agora, como formou o número já, a gente vai agora, né, escrever como se ler o número. Então, vamos lá. Na centena eu tenho 2, então eu tenho 100, 200. 200, né? Na dezena, 10, 20, 30. Então, 230. E agora na unidade, 4. Então, 234. Virei como fica mais fácil para fazer o número. Então, 234 é o número formado. Vocês viram que a gente utilizou várias formas de fazer, mas sempre fazendo a leitura e a escrita desse número em relação aí aos vários materiais que a gente tem, tá bom? Então, vamos treinar mais? Vamos lá. Represente os números abaixo com a representação do material dourado. Então, vamos lá. Como é que vocês iam representar esses números com o material dourado? Eu vou dar um tempinho para vocês, já já eu trago a resposta aí. Vamos lá? E aí, já desenharam direitinho, já estão todo mundo no ponto. Então, vamos lá. Represente os números abaixo com a representação do material dourado. Então, vamos lá. Lembrando, material dourado é o quê? Cubinho, né? Para unidade, plaquinha para dezena e... Quer dizer, desculpa, barrinha para dezena e a placa para centena. Então, vamos lá. Como a gente vai representar, a gente representa de primeiro de trás para frente, não é isso? Lembrando que... Aqui é a unidade, dezena e centena. Nas unidades é as
é os cubinhos. Então, eu tenho quantos cubinhos? 2, não é isso? Na dezena são as barrinhas. Eu tenho quantas barrinhas? Tenho 5, isso aí. Então, vamos fazer as barrinhas aqui. É isso? 5 barrinhas. E quantas placas eu tenho? Que é a centena, eu só tenho o quê? Uma placa, não é isso? Então, que número formou aqui? Eu formei, né? Se eu tenho uma placa é de 100 em 100, eu tenho 152, tá? Então, fica de exercício para vocês para casa. Vocês fazerem esses 152, os professores de vocês vão verificar lá se tá certinho, tá bom? Então, agora vamos lá para o nosso próximo. É centena, unidade, né? Como eu falei para vocês. Dezena e centena. Então, vamos lá. A unidade eu tenho 6. 6 cubinhos, né? E na dezena? Tenho 3 barrinhas. E na centena, que são as placas, eu tenho quantas placas? 1 e 2 placas, não é isso? Então, ó, formando qual número? Então, vamos lá. Se na centena eu tenho 2, eu tenho 100, 200. Aí, vamos lá para a dezena. Se eu tenho 200, já escrevo logo o número 200. Na dezena é de 10 em 10, então, são 3. Então, 10, 20, 30. Então, eu tenho 230. E que mais? E a unidade é 6. Então, eu estou 236. Perfeito. Então, aqui seria 236. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tá certo? Espero que tenham gostado, tá bom? Uma aula bem dinâmica. Qualquer coisa, qualquer dúvida, falem com os professores de vocês, tá certo? E agradeço a todos pela aula de hoje, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.